Tenho certeza que você está muito bem, porque você está ligado e ligada aqui na Rede Século XXI. Eu, Henrique, estou apresentando esse programa com muito carinho, ao vivo para todo o Brasil. Doutora Roseli, hoje nós vamos desenvolver aquele tema que nós já falamos, que deu uma repercussão muito grande, porque nós vamos entender um pouquinho mais hoje, convidando que as pessoas de casa também participem pelo telefone 0 prestadora 19 3871 9620. O que é vivência terapêutica? Então, Henrique, eu também assim fico muito agraciada e bastante feliz de estar voltando com esse assunto, porque muitas pessoas se interessaram, ligaram, querendo entender mais, tanto é que a gente está fazendo o segundo programa, né? Vivência terapêutica trata-se de um método, né, de terapia familiar sistêmica fenomenológica. Nós trabalhamos a família, é um nome grande, né? É um nome, assim, grande, mas então a gente tenta resumir em duas palavrinhas. E que tem como principal objetivo trabalhar relacionamento familiar. Né? Aí, assim, insere-se tudo. Pode ser também no âmbito de empresa, no âmbito da educação. Trata-se de trabalhar relacionamentos, né? Onde não chegou, onde não fluiu o amor, onde as pessoas não estão vivendo, né, um relacionamento saudável entre os membros da família, seja também no ambiente corporativo, de trabalho, seja no ambiente também educacional. Então é um método assim maravilhoso que traz bastante luz, solução, né, e vai bem direto no núcleo de sofrimento, no núcleo da problemática, né? A senhora já me comentou a respeito das ordens do amor, né? E eu perguntaria assim, como é que a gente percebe os efeitos dessa ordem do amor? Então, eu estava comentando no programa anterior sobre a grande, né, o grande diferencial dessa terapia é exatamente essa descoberta de que nos relacionamentos, para que um relacionamento dê certo, para que um relacionamento conjugal dê certo, para que um relacionamento familiar dê certo, é preciso que nós reconheçamos que tem ordens no amor. Ordens no amor é como se fosse assim um caminho onde o amor precisa chegar sem interrupções, sem perder a sua força. E quem mais trouxe, né, essas ordens, o descortinar dessas ordens, foi o autor desse método, Bert Hellinger, né? E ele assim evidenciou 3 ordens principais, que é a ordem do pertencimento, que é a ordem da hierarquia e o equilíbrio do dar e do receber. Vamos repetir isso então. São 3. São 3, né? Essa pertença. Que todo membro da família tem o mesmo direito de pertencer, igualmente. Tá? Então, você tem a sua família, todos os membros da sua família têm o mesmo direito de pertencer. Não cabe dentro de um sistema de família uma pessoa se arrogar o direito de achar que ela pertence mais, que ela tem mais adesão àquele sistema do que outros, né? Então, membros que são rejeitados, membros que são excluídos, que são esquecidos, discriminados, ou que tenham preconceitos, né? Por essa ordem, por essa lei que rege os membros da família, não permite que haja exclusão. Portanto, se acontecer de um membro for excluído, alguém de um descendente poderá identificar-se com essa dor da exclusão e viver essa dor da exclusão, ou seja, identificar-se com aquele membro que foi excluído. Entendi, tá? Entendi. Então, essa lei do pertencimento, ela rege para que o sistema, para que os membros do sistema familiar não se percam, né? Tenham todos bastante unidade, bastante, fazer com que os membros possam
se relacionar em harmonia entre Então, si. a senhora está dizendo que eu posso estar sentindo, não ter sentimento de pertença, de pertencer à família, por causa de alguém do passado também ter passado essa rejeição, discriminação muito grande. Exatamente. Então, daí eu fico confuso na minha vida, Isso. é isso que vai me colocar em ordem. Isso. Então... E essa hierarquia? Então, assim, a hierarquia é que é algo assim que é a simples constatação da própria natureza. Quem veio antes tem precedência para aquele que veio depois. Que é natural. Tá? Então, quando se forma a família, marido e mulher, depois vêm os filhos. Então, por ordem, por uma questão de hierarquia, né, para preservar a família, os pais... né, tem o direito de ter reconhecimento a essa primazia, ou seja, os filhos vindo depois, né, é sinal de que o marido precisa dar prioridade para a mulher e a mulher para o marido. E aí os dois olham para os filhos. Né? O que acontece... Na maioria das vezes não acontece isso, Não né? acontece isso. O que acontece muitas vezes é que quando vêm os filhos, né, há um deslocamento de atenção, um deslocamento, né, para os filhos, em vez de marido e mulher ficarem realmente tendo, né, assim, aquele envolvimento, né, que precisam ter. Então, a hierarquia precisa ser respeitada. Certo. Então, nós temos aí o pertencer, a hierarquia, e por último... E o equilíbrio de dar e receber. Ah, sim. Em todos os relacionamentos, principalmente relacionamento conjugal, é necessário esse reconhecimento, que à medida que nós damos algo a alguém, né, nós também necessitamos receber. Isso dentro do universo sistêmico. Esse equilíbrio. Sabe? O equilíbrio, né? Quando há um desequilíbrio, aí um casal pode dizer assim, um cônjuge pode dizer assim, poxa, mas eu invisto mais nesse relacionamento do que o outro. Eu dou demais, né, e recebo de menos. Então, aí começa a haver algumas desordens, né? Muito bem, então tá aí, olha que riqueza que nós vamos aprendendo. Eu vou perguntar para o doutor Roseli, qual é o efeito quando um membro da família não está no seu lugar e na sua função? Mas depois outro bloco. Estamos de volta, então tá aí nosso apelo para que você reaja conosco nessa vitória. Doutora Roseli, eu tenho uma pergunta que eu fiz aí no bloco anterior. Qual é o efeito quando um membro da família não está no seu lugar e na sua função? Mas eu tenho aqui uma participação já. A Cristina de Indaiatuba, e talvez isso sirva para resposta para muitas famílias. Ela diz, eu tenho 3 filhos e 2 deles dizem que eu amo mais a filha do meio pela atenção que eu dou a ela, por sentir que ela é mais carente, é mais frágil. O que fazer para compensar com os outros? Será que é possível amar mais um do que os outros? Acho que isso tem em todas as famílias. Todas as famílias. Ah, sim. A gente se dedica mais a um. Sim, isso não é exclusividade dela, né? Só que precisa mesmo, assim, entender esses mecanismos que podem ocorrer. Porque a mãe, ela pode se afeiçoar mais com o filho. É natural isso? É natural. Agora, como dizer que a mãe ama mais esse filho que se afeiçoa do que os outros, né? Não é possível, né? E como também os filhos percebem isso, os outros irmãos percebem ou intuem isso. Através dessa terapia sistêmica, a gente pode, assim, encontrar algumas pistas em relação ao que pode fazer com que a mãe se afeiçoe mais, ou mostre mais, ou assim, demonstre um pouco mais de afeto, enfim, por causa desses relacionamentos inconscientes, né? Às vezes, a mãe, quando gesta uma criança, memórias são trazidas, né? Memórias, porque nós estamos todos conectados com um grande sistema familiar. Às vezes, aquela gestação daquele filho representa inconscientemente alguém especial para essa mãe que se dedica mais, mas não porque ama mais, né? Mais que os outros. Agora, do ponto de vista dos filhos,
assim, aprender a mostrar para esses filhos, né, que o amor efetivo existe, mas que cada um, assim, absorve e toma da mãe e do pai, né, aquilo que realmente é necessário. Uma das coisas que os filhos não aprendem é assim, estar disponível para tomar o amor que os pais dão para eles. Muitos filhos não tomam, muitos filhos se fecham ao amor dos pais. E isso vai gerando desordem, né? Então, assim, querida, procure mostrar, assim, através de um amor efetivo, né? Não um amor que você faça distinção, mas que você também compense de alguma forma, né, a diferença, talvez, que esses filhos possam sentir, né? Muito bem. Vamos aproveitar esses minutos, então, desse bloco para responder. Qual é o efeito com o membro da família quando ele não está no seu lugar ou na sua função? Imagine uma família que tem vários filhos. Imagine que o pai se ausente dessa família, que ele ou venha a falecer, ou que ele trabalhe muito tempo fora, ou que é um pai assim que não está muito ligado nos filhos, ou um pai que se divorcia, vamos supor, né? Naturalmente, um filho, talvez o mais velho, né, vá se deslocar para o lugar do pai. Agora, então, você imagina um filho se deslocar para ocupar um lugar de um pai e ser marido dessa mãe. Então, você imagina o fardo que esse filho vai carregar, né? Porque não é o lugar dele estar ocupando a posição do pai. Agora, você imagina os outros irmãos, como vão se relacionar com esse irmão que ocupa ou é levado a estar no lugar do pai. E isso gera um desequilíbrio familiar? Total, total mesmo, porque o filho que é levado ou convidado a tomar o lugar que não é dele, né? Primeiro que ele não vai estar disponível para a própria vida dele. Ele vai estar em dupla função. Então, muitas vezes, por amor a esse pai, por amor a essa mãe, esse filho se desloca e toma o lugar que é do pai, para tentar preservar o que? A união, a unidade daquele sistema. Mas do ponto de vista sistêmico, esse filho, né, vai estar emaranhado, o que a gente utiliza, enredado, porque ele vai estar ocupando um lugar que não é dele, um peso, um fardo vem sobre ele, ele não vai estar disponível. Isso geralmente acontece quando esse filho vai procurar se casar, ele vai ficar dividido entre dois sistemas, ele não vai ficar totalmente disponível para a mulher dele, ele vai sempre estar ligado à mãe, né? E então, assim, como consequência, desdobramentos disso vai gerando uma desordem, né? E isso vai ferir a ordem da hierarquia, porque um filho não pode ocupar um lugar de um pai, mesmo que esse pai esteja ausente, precisa reconhecer que é lugar do pai, e o filho é filho. Ele não pode responder pelo pai, né? Ele não pode ser marido da mãe. Então, quando há essa inversão de papéis e de funções, aí já está praticamente instalado uma família disfuncional. Muito bem, olha que maravilha, então. Então, nós estamos aguardando que você ligue para nós, 0 operadora 19 3871 9620. Passe o e-mail, irmã Anice está ali esperando seu e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Nós vamos a mais um intervalo. Doutora Roseli, continuando com o nosso programa, o amor, a gente sabe que é um sentimento perfeito. Deus é amor, né? Sim, sim. Então, como é que pode o amor familiar ficar doente e precisar de cura? Então, assim, na expressão desse amor, né, que adoece. No modo de expressá-lo. No modo, né, no tipo de comportamento, como ele é vivenciado, isso que faz adoecer, né? Quando não se vive, quando não se respeita, né, essas ordens que tem como assim uma ordenação
inconsciente entre os membros da família de como viver o amor, de como chegar ao amor saudável, né? Esse amor que é força, esse amor como descreve São Paulo na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, né? Quer dizer, esse amor perfeito, né? Enfim, as pessoas, elas adoecem por amar. Doutor, mas é possível a gente viver na família essa perfeição do amor? Exige um pouco de sacrifício às vezes, né? Mas assim, se não fosse, acho que não estaria nas escrituras, né? Se não fosse possível. Se não fosse possível, acho que com Deus a gente busca essa perfeição, né? O Senhor nos dispõe essa graça, né? Para buscarmos viver esse amor perfeito, esse amor caridade, como São Paulo descreve. Mas como nós somos machucados, como nós somos feridos, né? No nosso psiquismo é sensível, somos feridos nos relacionamentos, então esse amor, ele acaba também por adoecer, ou seja, fica estrangulado, embotado, ele não chega com força onde precisa chegar, né? Então, uma criança, por exemplo, que vê a mãe sofrer ou o pai sofrer, ela vai guardar essas experiências e ela não vai poder, assim, digamos, usufruir completamente desse amor, porque por fidelidade à dor da mãe ou fidelidade à dor do pai, essa criança vai carregar uma marca e de infelicidade. Então, porque minha mãe não foi feliz, inconscientemente ela também não vai conseguir buscar uma felicidade. É uma coisa que vai trazendo, são padrões que vão passando de geração e perpassa mesmo, né, as gerações. Então, o amor precisa ser vivido, precisa ser buscado de uma forma muito saudável, um amor que é profundo, um amor que busca transformação de vidas, né? Um amor que leva a uma plenitude, que leva a uma abundância de alegria, né? Esse é o movimento da vida é um movimento de amor. Quando não há esse amor em abundância, esse amor que extravasa, né? Que chega numa plenitude como Deus quer para nós, né? Nós dizemos que o amor adoeceu ou perdeu a força, de alguma forma, na sua expressão, na maneira de como se vive esse amor. Então, é muito comum nós percebemos padrões de famílias que mantêm comportamentos de sofrimento, às vezes de luto, ou de alguns aspectos que mostra que o amor naquela família adoeceu, né? Então, famílias com padrões que se repetem, de comportamentos, por exemplo, que muitos membros têm suicídio, muitos membros têm transtornos mentais sérios, muitos membros daquela família se separam, não são felizes no casamento, né? Então, assim, esses padrões a gente percebe que se trata de famílias que, de alguma forma, foram traumatizadas por acontecimentos difíceis e que o amor ficou paralisado, né? Então, nós utilizamos uma expressão, o amor adoeceu, né? E nós precisamos o quê? Chegar nesse núcleo do amor onde ele adoeceu, reconhecer e modificar e transportar isso, né, para uma realidade onde o amor vai florescer, onde o amor vai continuar passando, né, para os membros e para a geração futura, né? Para você que ligou a TV agora, é o programa Você Pode Ser Feliz com a doutora Roseli, trabalhando sobre vivência terapêutica, está comigo a irmã Anice, cofundadora da comunidade, e parece que nós temos alguns e-mails aí, né, Anice? Temos sim, Henrique. Nós temos aqui um e-mail da Regina Serafim. Ela está dizendo aqui que ela é solteira, que ela cuida da mãe, tem 2 irmãos, mas são ausentes, e ela que assumiu essa responsabilidade de estar cuidando da mãe. Ela é católica, faz terapia há 4 anos, mas tem muito medo de perder a mãe. Ela chora muito por medo de perder a mãe, pois não tem ninguém para ocupar o lugar dela. É uma pessoa sozinha, solitária, dependente das pessoas para se sentir feliz e bem, mas para isso as pessoas têm que aceitar
concordar, adaptar e gostar do que ela gosta, e pensa e fala. Relacionar-se, ela diz aqui que dá frio na barriga, ela é muito desconfiada das pessoas, é sistemática e antissocial. Não gosta de sofrimento, nem de velório, ambientes tristes, pessoas com problemas, fico triste, mas também tenho dificuldade de ir a festas e sentir alegre. Não sei o que fazer, ela pede aqui uma palavra, uma ajuda. Doutora Roseli, o caso dela é único, mas eu vou pegar uma carona aqui. Uma pessoa de Amparo também nos ligou dizendo, eu sou filha única. Meu pai tem problemas com álcool, motivo pelo qual eu assumi o papel de cuidar dos meus pais. Sobretudo, principalmente da minha mãe. Vou me casar daqui a um tempo, mas já estou sofrendo muito por ter que deixar sozinho. Como posso agir? A mesma coisa lá, né? Tem medo de perder a mãe e ficou aqui. A outra solteira quer casar, mas está sofrendo que vai ter que deixar os pais. Então, essas dinâmicas geralmente são dinâmicas bem inconscientes, dinâmicas de culpa, como essa, né? De ter que despedir-se da mãe. Doutora, para assumir... pode acontecer dessa pessoa casar e vamos supor, é uma suposição, que a mãe adoeça de repente ou até venha a faltar. A pessoa pode ter um sentimento de culpa. Sim, então, até para mesmo essa que você leu de Amparo, né? Trabalhar muito a questão de despedir sem culpa, né? Sem culpa. Porque o que é que se espera, né, do próprio movimento da vida? Os pais vêm, os filhos vêm depois, os filhos respeitam, tomam o amor dos pais, né? Os pais têm a tendência de falecerem antes dos filhos, é essa a ordem natural, tá? O que é antinatural, os filhos irem antes dos pais, tá certo? Então, essa senhora precisa aprender a despedir-se da mãe, guardar a mãe no coração, com amor, cuidar sim dela, não deixar de honrá-la, cuidar sim, mas saber que a família que ela vai fundar tem prioridade, né? Porque é um movimento natural da vida, tá certo? Então, muitos filhos sentem-se vinculados com culpa nesse momento, então eles não ficam nem inteiros dentro de um sistema e nem inteiros dentro de outros. Eles ficam fragmentados, divididos. Parece que é o caso dessa também. Ela também vive Sim. com a mãe, é solteira também? Solteira também. E é antissocial, se fechou. Agora está com medo da mãe faltar? Faltar e ela ficar sozinha. E ela não sabe o que faz. É a mesma coisa. Então, E é um relacionamento assim, né, tão forte que, pelo jeito, a vida dela se fechou em torno da mãe, né? Sim. Que ela não tem amigos, os irmãos não correspondem ao que ela espera. Então, o mundo dela ficou girando em torno E ela dessa já situação. criou, né, doutora? Assim, eu não vou em velório, lugar triste, quer dizer, já é a perda que ela está vivendo. Exatamente, está antecipando essa possibilidade, né, de vir a perder a mãe e o que será dela, né? Eu acho que aí você precisa de, assim, entender esses mecanismos mesmo inconscientes que perpassam nos relacionamentos. Eu vejo você presa, emaranhada, né? Não tomando a sua própria vida com força, porque cada um de nós vem imbuídos com uma missão nessa vida e a tua missão, né? Olhar para a sua missão e não ter medo de olhar para ela, né? Porque as pessoas se vão, nós não temos aqui cadeira cativa nesse mundo, né? Assim, a certeza maior de todos nós é estarmos diante da morte um dia. E eu acho que, assim, a morte, ela não é de todo ruim, não. A morte, ela também nos abaliza a como viver melhor nessa vida. Se não fosse a realidade da morte, a gente também não saberíamos como saber desfrutar melhor dessa vida. Doutora né? Roseli, será que esse apego à mãe, ficar cuidando porque os outros irmãos, talvez se tem irmãos que casaram e tal, será que foi uma fuga dela também? Pode ser? Então, é difícil a gente levantar, né, assim, interpretações, mas me parece que ela fez da vida dela uma opção, né, uma escolha de cuidar da mãe, ou talvez tenha de fato, né, sobrado assim essa missão para ela, né? Mas é importante você começar a olhar a sua vida, né, além da sua mãe, olhar para si mesmo. Talvez acho que ela tenha dificuldade de olhar para ela mesma, né? E assim,
e se entristecer com o tipo de vida que você talvez tenha vivido. Mas eu, assim, digo a você, tem como sair disso, sabe? É bonito a gente ver as pessoas olhando para elas mesmas, olhando para a própria existência, vidas são transformadas, as pessoas conseguem sair daqueles emaranhados, encontrar um sentido. Você precisa encontrar um sentido para a tua vida, além de cuidar da sua mãe. Tem um outro e-mail? Tem sim, Henrique. A Margarete, aqui, Badu de Lima, ela está dizendo assim: bom dia, estou assistindo o programa e esse tema é muito propício no dia de hoje, porque o marido dela, na sua infância, teve os papéis invertidos, assumiu o papel de pai, pois a mãe se separou do pai dele e deu essa responsabilidade de assumir esse papel. Hoje, eles são casados há 18 anos e ele cobra essa mesma atitude da filha mais velha, o que está causando um conflito muito sério na família, e a filha já não tem mais um relacionamento com o pai. E também aconteceu o caso do adultério e a filha acompanhou tudo isso e não consegue perdoar o pai. Também aqui pede uma palavra da senhora. Então, você percebe como gera um desequilíbrio a própria geração que vem o deslocamento, né, de uma posição de um filho, quando ele é chamado a assumir um lugar de um pai. Aí esse filho cresce e olha para a filha e já convida ela a assumir o lugar dele também, né? Então, isso é que nós chamamos de enredos de emaranhados, que precisa ser cortados e colocar em ordem essa família, né? Porque a tendência é continuar esse mesmo tipo de padrão, né, nas gerações futuras. Na filha, né? Então, talvez a atitude dessa filha de rebeldia ou de enfrentamento em relação ao pai é a tentativa dela ficar no lugar dela como filha e também aí de reparar o sofrimento da mãe em relação ao pai, né? Porque os filhos são muito leais aos pais, na dor. Né? Então, essa filha deve ter absorvido a sua dor e estar combatendo o pai por você, viu, mãe? Olha que maravilha. É isso que acontece muitas vezes. É isso, né, Anice? É isso mesmo, Henrique. No próximo bloco, eu gostaria de estar partilhando com a doutora Roseli sobre essa parte do adultério, né? Uma pessoa que teve essa falta de amor na infância pode ser levada a vários relacionamentos afetivos em busca de preenchimento, fuga, né, desse amor? Muito bem. Agora nós vamos mais um intervalo. Mas, irmã Anice, você fez uma pergunta no bloco anterior que é tão interessante. Seria bom que você repetisse para a doutora Roseli responder para nós. Sim, Henrique. Né? Nós, como assim, atendemos várias pessoas à oração e temos assim, tido assim, bastante partilha de pessoas que vivem no adultério. Né? Vivem em busca, casado ou não, mas vive nessa busca constante de relacionamentos extraconjugal, afetivo. Então, eu gostaria de saber da senhora se isso tem alguma coisa relacionado a esse transtorno da falta de amor lá no início, né, na infância. Não dá para a gente afirmar, né? Mas, assim, geralmente, as pessoas que que buscam muitos vínculos ou buscam muitos relacionamentos, né? Provavelmente, elas não foram muito bem, assim, digamos, vinculadas essencialmente no amor primário, no amor do pai e da mãe. A gente pode dizer que tiveram problemas em relação ao movimento interrompido, ou seja, pessoas que vivem, né, buscando muitos relacionamentos pode mostrar que elas não conseguiram estabelecer, né, o amor primário entre os pais, né? E com isso elas sempre vão buscando refazer esses primeiros vínculos através de novos relacionamentos. Pode se tratar de movimentos interrompidos, né? Então precisa levar-se a um reconhecimento desse primeiro amor, né? Desse primeiro vínculo e estabelecer, aprender a tomar e se fortalecer nele
e para que então o homem ou a mulher venha a amadurecer e assumir então com maturidade um mesmo relacionamento. Aproveitando agora, doutora Roseli, essa terapia, vivência terapêutica, ela trata de conflitos conjugais e podia também perguntar para a senhora quais são os tipos de problemas que mais afetam o casal? Trata casais e assim vários conflitos, né, que surgem durante o relacionamento, mas principalmente são os pesos sistêmicos que o casal traz inconscientemente das famílias de origem. Esses pesos sistêmicos ou esses traumas de família, né, eles colaboram para uma desarmonia, um desarranjo conjugal, e isso é muito inconsciente. Tivemos vários exemplos aqui, né? O próprio homem ou a mulher, quando eles não estão disponíveis um para o outro totalmente, porque estão ainda presos na família de origem e não estão disponíveis para a família atual, já é um gerador de conflito. Imagina o homem que não consegue se desprender da mãe, né? E deixa a mulher de lado, né? Então, são pesos sistêmicos, acontecimentos traumáticos que influenciam a harmonia do casal e que muitas vezes o casal não reconhece, não identifica que existem esses traumas, né? Perdas prematuras, que nem a casal que tem abortos provocados, pode gerar conflito conjugal, né? A própria infidelidade, a gente vê que já é um subproduto de um assim, trauma anterior de família, enfim, parceiros anteriores do casal que não tiveram um bom fechamento, né, no relacionamento, pode também atuar sobre o casal, enfim, às vezes traumas de família, como suicídios, como imigração indevida, enfim, existem várias situações que podem atuar sobre o casal como peso que eles trazem, pesos sistêmicos inconscientes, né? E que aí desestabiliza a relação conjugal. O próprio tomar e dar e receber, o equilíbrio da ordem, o não reconhecimento dessa ordem também é assim, uma dinâmica que ajuda a separar casal. É incrível quando a gente percebe o casal, quando ele está desequilibrado nesse dar e do receber, né? O quanto que isso leva à separação de casais. Doutora Roseli, a gente que acompanha a senhora sabe que esse tipo de terapia, vivência terapêutica aí, ela já descobriu muitos problemas, dificuldades, doença até dos clientes que a senhora atende. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aí o seu e-mail, o seu telefone. Mas a gente percebe então que muitas coisas estão ligadas a membros anteriores do grupo atual. Isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Seria algum tipo de encosto? Alguém para perguntar, nossa, o espírito do meu antepassado está mandando em mim. Não, absolutamente. Nada a ver com a área espiritual, nada. Não, né? Inclusive, assim, nós temos essa postura, conhecemos a palavra de Deus, somos cristãos católicos, a gente sabe que na carta aos Hebreus diz que, né, que se morre uma vez, logo depois vem o juízo, né, que ninguém volta para cá, que não tem alma solta por aí não, né? A gente sabe disso, né? Mas é nível sistêmico de relacionamento, nós percebemos que há assim, um compartilhamento de memória da família, né? De uma forma inconsciente, então não existe essa parte que nada você citou aí, nada de encosto. Não. É muito importante, fique claro para você, que quando fica falando sobre isso, né, que você está tendo atitudes porque o outro membro teve, você pode pensar nisso, né? Não tem nada a ver com isso. Nós trazemos esses traços e precisam ser colocados em harmonia. Sim. Olha, a nossa comunicação, ela é 90% não verbal e inconsciente. É verdade. E nós partilhamos dessa memória, né? A Jung já dizia isso, né? Um grande psiquiatra vienense.
sobre os arquétipos, o inconsciente coletivo. Recentemente eu recebi um e-mail muito assim bacana, falando sobre um tratador de elefantes. Eu não sei se você conhece esse e-mail. Não. Eu vou partilhar com vocês vão gostar, porque eu achei assim o máximo, né? Um cientista, ele cuidava dos elefantes doentes e que sofreram traumatismo por caçadores, né? Então, ele trabalhou anos cuidando de elefantes lá na África. E ele morreu recentemente, há cerca de um ano e meio. E incrível, assim, vários elefantes foram em procissão, né, na casa desse tratador, desse homem que cuidava desses elefantes, e foram prestar homenagem, sem saber, gente, como que comunicação maravilhosa é essa, né? Como que rege, como que o reino animal se conecta, não é mesmo? Enfim, os próprios animais, os elefantes se reconheceram a partida daquele que cuidava, né, de suas feridas, e foram assim em bando para prestar homenagem a esse tratador, não é? Então, que consciência é essa, né? Que mostra que nós estamos todos conectados e que nós conhecemos algo muito maior, não é mesmo? Então, se entre as espécies animais, as criaturas, tem esse tipo de envolvimento, imagine nós, né, seres humanos, dentro de uma família que nós amamos, né? Muito bem. Eu volto já com a sequência do programa Você Pode Ser Feliz. Doutora Roseli, nós estamos no final do bloco e antes de eu me despedir da senhora, eu queria fazer uma pergunta da seguinte maneira, que talvez seja a pergunta de muitas pessoas. Sem buscar, no estado avançado, sem buscar terapia, a pessoa consegue sair da situação de ser emaranhado aí, sozinha? Olha, é uma pergunta assim, interessante, porque às vezes as pessoas, algumas pessoas que buscam ajuda, elas ficam tão dependentes de alguém para resolver o seu problema, que elas acabam não assumindo as suas próprias dificuldades e delegando a outros para que resolvam seus problemas. Ela transfere. Com isso não há um amadurecimento, com isso não há assim um esforço suficiente para que a pessoa possa, por ela, né, encontrar soluções. E sim, as pessoas pedem para que outros apontem solução para elas, né? É claro que existem terapias para serem feitas, buscadas, realizadas, vivenciadas, né? Porque às vezes a pessoa ela está tão assim obscurecida, sozinha não consegue, né, sem forças, que sozinha por si mesma elas não conseguem, não é mesmo? Verdade. Então, né? Há momentos que precisa buscar de um profissional, de fazer uma vivência dessa e se ajudando para sair, porque às vezes sozinho não consegue mais. Não. Obscureceu tanto Sim. que ela não vê luz. Sim, então em casos, como você está dizendo, realmente precisa sim buscar profissionais adequados, terapias de uma forma que possa, né, trazer luz, mas o movimento, quem precisa ser feito é a própria pessoa, porque é a vida dela, né? Nós, assim, às vezes as pessoas se acomodam, esperando que o outro possa trazer a solução para elas, né? Sim, pode, mas não pode ficar carregando. Porque quem tem que carregar a sua própria existência é a própria pessoa. Muito bem. Né? E assim, à medida do possível, buscar ajuda, mas também buscar uma ajuda espiritual, né? Buscar a ajuda da fé, buscar ajuda em Deus, entender a mensagem, né, do que a missão maior que Jesus veio fazer por nós, não é mesmo? É mesmo. Tirar a cegueira espiritual, poder olhar para a fé
com os olhos desimpedidos e ver que Deus ama você, que Deus quer uma vida em abundância para você que está aí, não é? Nos assistindo. Isso não é uma teoria, isso é assim, é a vida, aquele que entendeu qual a missão, né, que Deus constituiu para cada um de nós em Jesus Cristo. Esse tem tudo, a ponto assim que São Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Quem que tem te fortalecido? Você tem buscado, né? Você tem ido atrás daquele que te fortalece, naquele que te carrega, aquele que conhece, né? Que te teceu dentro do útero de tua mãe, que conhece seus pensamentos, conhece seu coração muito mais que você mesmo, né? Então nós precisamos articular a fé, né? Uma verdadeira fé baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus para você, para nós, né? E articular com a área, né, psíquica, do conhecimento de como funciona o nosso psiquismo, os nossos apegos, as nossas carências, a falta de afeto, enfim, que as pessoas muito carentes, elas vão continuar buscando, né, muletas por aí e não vão conseguir andar por si mesmas. E não é isso que Deus quer para nós. Deus, ele seria injusto se colocasse no outro a solução, né, que é para a minha vida ver, e não colocar nas minhas mãos, que eu tenha a minha própria vida, existência a percorrer. Então eu convido a você, sabe, a reagir, a crescer, a dizer: não, eu posso, eu vou, eu quero sair dessa situação, eu preciso, né, crescer, eu preciso entender. Dá uma chance, né? Que eu fui talvez uma criança que foi traumatizada, que talvez não recebeu o amor adequadamente, né? Mas eu não posso continuar nesse vínculo primário, infantil. Eu preciso me mover, eu preciso crescer interiormente, conquistar uma maturidade psíquica e aprender a andar por mim mesma, né? Amém. Assim você vai estar amando o amor desimpedido, o amor que vê, né? Não o amor que aprisiona. Amém. Então quero agradecer muito, que Deus te abençoe muito. Amém. A todos nós. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu venho aqui a serviço do reino. Amém. Né? A serviço de Deus. Disso. E eu, assim, utilizo esse método porque é uma forma de levar o conhecimento, o entendimento para as pessoas, né? Poderem assim, abarcar e abranger ainda mais o olhar sobre as suas próprias vidas, né? Eu desejo, assim, a você que está assistindo, toda a paz, toda a bênção de Deus na sua vida, toda a graça para você a crescer no amor e no conhecimento ainda mais de si e de Deus. E que você seja realmente, tome uma decisão: eu quero ser feliz e eu posso, amém, né? Eu posso desfrutar de uma alegria, tá certo? Amém. Meu amado, a minha alegria, a alegria do Dr. Roseli, de todos nós que estamos aqui da associação, é que a sua tarde seja vitoriosa no poder de Jesus. Nada pode separar você desse amor. As tribulações e as dificuldades, sofrimentos e provações do passado não podem determinar a sua vitória no dia de hoje e no amanhã. Por isso, desejo uma tarde vitoriosa na sua vida, da sua família, e tudo que nós fizemos aqui foi para a honra do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a permissão de Deus, na próxima segunda-feira estaremos aqui para dizer, com fé, você pode ser feliz. Até lá!